Roteiro de 7 dias em Buenos Aires fora do comum. Oi pessoal, eu sou a Júlia Gabriela do canal Dias Por Aí e hoje vamos explorar Buenos Aires de uma maneira diferente. Eu não vou falar de Obelisco, nem de Casa Rosada e nem do Caminito. Porque eu vou te confessar que vídeo de roteiro do que fazer em Buenos Aires é o que mais tem aqui no YouTube. Mas hoje eu vou te apresentar um roteiro fora do comum. Fora do comum para você que quer fugir dos lugares super turísticos e lotados, ou então para você que quer ficar mais dias em Buenos Aires, ou até tá vindo pela segunda, terceira, quarta vez e quer conhecer coisas novas. Em todas essas situações, esse roteiro é o ideal para você. Só antes de a gente começar, é importante você saber de 3 coisas. Primeiro de tudo, que eu fiz esse roteiro por nível de intensidade. Para quê? Para você poder se preparar e saber o que esperar de cada um desses passeios. Leve em conta que eu recomendo fazer em média 2 passeios por dia, já que os lugares aqui são grandes e merecem ser explorados com calma. E lembre-se, você pode mesclar esses passeios com outros e não precisa seguir uma ordem específica. Segunda coisa, eu sempre vou te mostrar por que vale a pena conhecer esses lugares. Vou destacar aqui o que torna esses lugares tão especiais e imperdíveis. E por último, essa vai para os organizadores de plantão, assim como eu. Eu montei esse roteiro completinho no My Maps e eu deixei aqui embaixo na descrição caso você queira acessar. Mas durante o vídeo eu também vou estar sempre mostrando a localização de cada um dos passeios. Mas bora para o que interessa? Dia 1. Explore seu bairro. Antes de mais nada, conheça onde você está hospedado e o que tem próximo dessa região. Recomendo fortemente você andar sem compromisso pelas ruas do seu bairro. Todas as vezes que a gente veio pra cá ou mudou de Airbnb, pegamos um dia ou meio período só pra fazer isso. Sair na rua, conhecer o bairro, ver que mercado tem perto, farmácia, fruteria, restaurante, café. Além de, claro, durante todo esse trajeto, admirar o quão viva a cidade é. Se você assistiu o vídeo onde eu conto qual é o melhor bairro para se hospedar aqui em Buenos Aires, você já sabe do que eu tô falando e esse roteirinho que eu fiz no My Maps vai fazer sentido pra você. Se você não tem ideia do que eu tô falando, corre aqui e assiste esse vídeo. Eu deixei destacado aqui toda essa área de Palermo e alguns pontos que são legais de passar, como o Distrito Arco, Shopping Alto Palermo, Plaza Serrano, Plaza Itália. Não precisa andar tudo isso, ou se quiser, pode até ir mais longe do que eu mapeei, não precisa passar necessariamente nesses pontos que eu marquei. Isso aqui tudo é muito variável e bem livre. Eu marquei esse passeio aqui como nível médio, mas tenha em mente que a ideia aqui é caminhar. Dia 2. Museu de Artes Decorativas mais Museu de Belas Artes. Museu de Artes Decorativas era simplesmente a casa de uma família da aristocracia, a família Alvear Errázuriz. Hoje o lugar é monumento histórico-artístico. E olha que curioso, o projeto da casa foi feito por um arquiteto francês. A maioria dos móveis, como revestimentos, molduras, espelhos e mármores, foram importados da Europa. E muitos artesãos vieram de lá para fazer alguns trabalhos na casa. O lugar tem cerca de 4.000 peças, incluindo móveis, pinturas, esculturas, tapetes e objetos decorativos. Além de toda essa decoração interna, o museu também possui um jardim muito lindo. Ele fica na parte de trás da casa. E assim, a sensação é de uma viagem ao passado e de estar num verdadeiro palácio. E uma coisa que eu acho super legal é que, mesmo que você já conheça esse museu, vale a pena revisitar. Isso porque eles vão mudando alguns cômodos que são exibidos. Na primeira vez, a gente não viu um dos quartos e a parte do jardim, porque estavam fechados na época. E dessa segunda vez que a gente foi, eles estavam abertos para visitação. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita. Então vale super a pena conhecer, não tem nem desculpa para não ir. Esse é o meu lugar favorito aqui em Buenos Aires e eu tenho certeza que se você curte arte, história ou decoração, vai se apaixonar por esse lugar também. A intensidade desse passeio aqui é baixa porque o museu ele é pequeno se comparado com outros. Então é um passeio super tranquilo. Indo por essa onda aí de arte, o Museu de Belas Artes é um lugar fantástico também para você conhecer, e que fica relativamente perto do Museu de Artes Decorativas e também um passeio gratuito. Lá você vai encontrar obras de arte de grandes artistas argentinos e também internacionais, de diferentes períodos e estilos. Tem arte para todos os gostos, desde obras contemporâneas de artistas argentinos até pinturas clássicas de artistas como Van Gogh, Monet e até Picasso. É um museu super completo e cheio de história. E a intensidade desse passeio é média porque você vai precisar andar até que bastantinho ali dentro. Dia 3. Museu de Ciências Naturais mais Parque Centenário. Ambos lugares ficam na divisa de Vila Crespo com Almagro, do ladinho de Palermo. Museu de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia.
Esse lugar vai te fazer voltar ao passado e se sentir em um verdadeiro filme. Aquele filme super conhecido, Uma Noite no Museu. Se você já assistiu, vai saber do que eu tô falando. Esse museu é o mais antigo da Argentina, foi fundado em 1937 e ele oferece uma experiência única. Lá você vai encontrar fósseis de dinossauros gigantes da Patagônia, mamíferos de 2 milhões de anos atrás, uma grande coleção de animais empalhados e uma variedade de 230 aves. E isso não é nem metade de tudo que você vai ver, porque o museu tem uma das coleções mais completas da América Latina, abrigando cerca de 1,5 milhão de espécimes. Uma informação importante é que esse museu tem entrada paga, mas é cerca de R$ 5. Crianças com menos de 6 anos não pagam e eles só aceitam pagamento em dinheiro físico. A intensidade desse passeio é alta porque, embora não pareça, o lugar é muito grande. Você vai precisar caminhar muito lá dentro. Parque Centenário. Esse parque fica do ladinho do museu que eu acabei de falar. Tipo, do ladinho mesmo. Ele é bem grande, tem um lago bem extenso e cheio de bichinhos. Quando a gente foi, encontramos tartarugas por lá. Além disso, tem diversas opções de lazer, como quadras esportivas e espaços para atividade ao ar livre. É o lugar perfeito para passear e relaxar um pouco. Minha dica é visitar o museu por volta de umas 3 da tarde e curtir o final do dia nesse parque. O nível dele é leve porque tem bastante banco, gramado e a ideia aqui é sentar e curtir. Dia 4. Cemitério de Chacarita mais Mercado de las Pulgas. O cemitério de Chacarita é um verdadeiro museu a céu aberto que conta a história da Argentina. O cemitério de Recoleta ele é muito mais famoso entre os turistas, mas em compensação o de Chacarita ele é totalmente gratuito e é o maior do país. Tem cerca de 95 hectares e muitas galerias subterrâneas. O cemitério ocupa cerca de 40% do bairro e foi criado após o surto de febre amarela de 1871, que matou mais de 13 mil pessoas na cidade. Uma das características mais marcantes do cemitério é a arquitetura, que eu fiquei impressionada. O lugar também abriga os túmulos de muitas figuras da história do país, incluindo políticos, artistas, escritores e personalidades culturais, como o túmulo de Carlos Gardel, o famoso cantor de tango. Um fato curioso é que existem mais de 400 placas em seu túmulo com pedidos de diversas naturezas e também reconhecimento ao artista. Além de Gardel, tem também em Chacarita pelo menos 50 nomes de famosos tangueiros. A intensidade desse passeio aqui é alta porque a gente tem que lembrar que são 95 hectares, então você vai precisar caminhar bastante. Mercado de las Pulgas. É o maior mercado desse tipo na América do Sul, com mais de 150 estandes com produtos diversos. O lugar é super eclético, você consegue encontrar desde móveis antigos e peças de decoração vintage até obras de arte, objetos colecionáveis e uma infinidade de itens curiosos e interessantes. Esse mercado é uma boa opção tanto para os moradores locais que buscam decoração a um preço mais baixo, como também para os turistas que buscam uma lembrancinha única de viagem. Mas mesmo sem o objetivo de comprar alguma coisa, vale muito a pena visitar e fazer um passeio diferente pela cidade. A intensidade desse passeio é baixa porque ele é um lugar até que pequeno e é um passeio super tranquilo. Ah, e antes que eu me esqueça, se você estiver curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo para eu saber. Esse roteiro ele foi totalmente pensado em pontos turísticos, lugares para você ir, olhar e conhecer. Então, se você quiser uma opção também de gastronomia diferenciada, já escreve aqui embaixo para eu saber. Gastronomia fora do comum. E aí eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Museu Henrique Lareta mais Barrotino. Ainda na onda dos museus, o Museu de Arte Espanhol Henrique Lareta é o nome desse lugar lindo. Uma mansão neocolonial que foi construída como residência do escritor Henrique Lareta. E olha que curioso, a casa foi inspirada em construções italianas, mediterrâneas e também espanhóis. Outra coisa curiosa é que a casa foi formada principalmente durante os anos em que o escritor viveu na França, então seu acervo inclui uma grande variedade de objetos comprados em antiquários franceses e também espanhóis. Mas para mim a parte mais incrível é o Jardim Andaluz com 5.000 metros quadrados. Esse é um destaque do museu porque é o único nesse estilo em toda a América Latina. Ele foi desenhado segundo a tradição hispano-islâmica, como um local de meditação. Como todo jardim hispânico-muçulmano, a ideia é satisfazer os sentidos do corpo. Então o jardim foi todo pensado nisso, que o ouvido se satisfaça com o barulhinho das fontes de água, o olfato com o perfume das flores e o toque físico com o toque nas plantas e com as diversas texturas do ambiente.
Nós fizemos uma visita guiada pelo jardim do museu, gratuita, e depois teve o tempo livre para poder conhecer a casa toda. Esse passeio eu coloquei como nível médio, porque por mais que seja grande o lugar, você tem ali uns bancos no jardim, um espaço para poder sentar na sombra com calma e descansar um pouco. O bairro Tino fica no bairro de Belgrano e é super fácil para chegar, você pode tanto ir de ônibus quanto também de trem, tem uma estação exatamente do lado da entrada do bairro Tino. A ideia aqui é basicamente caminhar sem rumo pelo bairro. O Tino ele foi formado por uma comunidade chinesa que trouxe toda a sua rica cultura e tradições para as ruas de Buenos Aires. Então lá você vai encontrar uma vasta seleção de restaurantes e cafés, o que traz uma experiência super autêntica da comida asiática. Tem também várias lojas e mercados com produtos asiáticos, desde utensílios de cozinha e produtos de beleza até roupas, acessórios e artigos de decoração. É um bairro bem pequeno, mas que vale a pena a visita. Intensidade média, mas leve em consideração que você vai lá para caminhar. Dia 6. Vila Ocampo mais São Isidro. São Isidro é uma cidade da província de Buenos Aires que fica a cerca de 20 km de Cabo. Pegando um trem, você chega em 25 minutos mais ou menos. Eu recomendo começar esse passeio por Vila Ocampo, que fica um pouquinho depois da estação de São Isidro, e você vai parar na estação Becker. Dali é só andar uns 10, 15 minutos em linha reta, basicamente, e você vai chegar no lugar. Falando um pouquinho de Vila Ocampo, essa mansão foi construída em 1891 e por um longo período de tempo foi a casa de verão da família Ocampo, até se tornar a residência fixa de uma das herdeiras, a Victoria. Ela foi uma figura importantíssima da cultura e da literatura argentina e também de movimentos como o feminismo. Além disso, conheceu artistas super relevantes, como Charlie Chaplin e a Coco Chanel. E pensando em deixar viva toda essa sua memória, Victoria doou a sua casa para a Unesco em 1973. A casa possui 3 andares repletos de obras de arte, fotografia, lembranças familiares e móveis da época, além de possuir também um jardim lindo, bem grande e cheio de plantas e cantinhos fofos. O melhor é que a entrada é gratuita, mas se você quiser uma visita guiada, custa mais ou menos uns R$5. Intensidade desse passeio eu coloquei como média porque por mais que seja uma mansão gigante com jardim grande, tem ali uns cantinhos para descanso, uns bancos no jardim, então é tranquilo de ser feito. E aí, para continuar o rolê, você pode pegar um Uber e ir até o centrinho de São Isidro. Lá você vai encontrar uma igreja gigante que é a Catedral de São Isidro, com 68 metros de altura, e ela é super linda. Além disso, se você for em um domingo, vai encontrar em frente à catedral uma feira de artesanato, com vários produtos locais. Esse lugar também é a praça da cidade, que é bem charmosinha e boa para dar uma descansadinha antes de voltar para casa. Intensidade desse passeio leve é bem tranquilo. Dia 7. Passeio de bike por Palermo mais Ecopark. Ecopark até 2016, na verdade, era um jardim zoológico, mas passou por uma grande reforma e foi reaberto como ecoparque, com um novo foco em educação ambiental e conservação de animais em perigo de extinção. O lugar tem cerca de 16 hectares e você encontra mamíferos, aves, répteis, e muitos deles ficam soltos pelo parque. Isso é o que eu acho mais genial, você consegue ver super de pertinho. Além disso, tem várias plantas diferentes também. O parque ele é dividido por tipos de habitats, então vai desde uma savana africana até uma floresta tropical, e cada espaço desses tem uma construção com os animais e as plantas daquela região. Intensidade desse passeio alto, porque o lugar é bem grande e tem muita coisa para ver. Lembre, são 16 hectares. Mas antes de chegar, ou melhor, para chegar ao Ecoparque, eu te recomendo fazer um passeio de bike por Palermo. Existe o aplicativo EcoBici, que você pode baixar no seu celular, fazer o cadastro e comprar um plano. Sai mais ou menos R$15 para usar 6 horas em um dia com viagens de 1 hora. Tem vários pontos de bike espalhados por Buenos Aires e no próprio aplicativo você consegue ver onde pode pegar e onde pode descarregar a bike. Essa é uma ótima forma de conhecer Palermo e explorar melhor o bairro. Você pode andar pelos bosques de Palermo, que ficam todos em volta mais ou menos ali do Ecoparque. Mas mesmo sem ciclofaixa, não sendo em ruas principais, com muita circulação de pessoas, é bem tranquilo de andar na calçada ou até mesmo no asfalto. A intensidade desse passeio é leve, porque andar de bicicleta, na minha opinião, cansa menos do que caminhar, até porque aqui é tudo em linha reta, então você não vai ter um grande esforço. Mas claro, não esqueça de ir com uma roupa bem confortável, usar repelente e filtro solar. Esses foram os 7 dias em Buenos Aires que eu montei. Se
Se você curtiu, já deixa o seu like aqui embaixo e também comenta qual passeio você mais achou diferente e mais legal. Espero que eu tenha te ajudado a planejar o seu roteiro de viagem para cá e se eu conseguir, por favor, compartilhe esse vídeo com algum amigo que também está planejando para ajudar ele. Um beijo e até qualquer dia por aí!